estamos de volta e o entrevistado de hoje no Jornal de Mato Grosso é o vereador por Cuiabá recém-eleito, Abílio Brunini. Boa tarde, vereador. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero começar essa entrevista falando de um feito recente envolvendo o senhor, feito pelo senhor, que ficou bem conhecido, né? Inclusive foi noticiado em vários veículos de comunicação ontem. A gente tem um videozinho aí para mostrar. Tá bom. Vamos quebrar tudo. Sem dúvida, este foi o feito mais notável até então na atual legislatura, né? Que começou aí tem uns 10 dias. Eu queria saber por que o senhor, que é arquiteto, tomou essa atitude. Primeiro eu percebi que eu estou um pouco gordinho na foto, né? Mas não tem importância. Mas tudo bem. A gente segue um modelo de atuação um pouco diferente. Eu venho de um escritório de arquitetura, por exemplo, e dentro do escritório de arquitetura, a gente trabalha em equipe, junto com todo mundo. Uma das coisas que eu gostaria é de trabalhar não isolado dentro de um gabinete, mas aberto junto com todas as pessoas que integram o nosso gabinete, trabalhando junto num sincronismo muito mais legal. A outra questão é que muitas vezes eu estive na Câmara Municipal, às vezes no gabinete de alguém, às vezes na Assembleia, às vezes em outro órgão público, e é muito comum, às vezes, a gente ficar esperando horas na recepção, e algumas vezes falam que o vereador não está, e o vereador às vezes está até lá dentro, né? Então uma das coisas que eu queria era tirar essa forma de privacidade exagerada, ficar escondido muito. Então se alguém chegar lá, vai me ver logo trabalhando, e se eu não estiver lá, é porque realmente eu não estou. A outra questão também que para mim foi muito importante é a questão de acessibilidade. A Câmara Municipal de Cuiabá, ela precisa investir um pouco mais em acessibilidade. As portas são muito estreitas, eu tenho muitos amigos cadeirantes, eles precisam ter acesso até a gente e muitas portas acabam atrapalhando. E uma última coisa, que foi a razão também disso, é que a Câmara às vezes acaba tendo um desvio de função. Muitas vezes acabam fazendo muitos pedidos na Câmara Municipal de Cuiabá, dos quais não é atribuição de um vereador de fazer. Então, eu penso que num espaço aberto, sem privacidade, talvez esses pedidos diminuam, né? A pessoa vai ter que pedir na frente de todo mundo que está ali na frente, e se não for possível ou não for da função do vereador, aqueles pedidos não acontecerão, porque eu vou ter que dizer um não na frente de todas as outras pessoas. Então, eu pretendo tirar a privacidade e dar uma função mais interativa, junto com o eleitor, junto com todo mundo que está ali participando. Sim, por um lado, isso, como o senhor falou, tem um ponto positivo, mas por outro agora, o senhor vai ter que dar a cara a tapa. Todo mundo que aparecer ali, até gente que é inconveniente, o senhor vai ter que atender. Com certeza. E eu gostaria de saber se funciona da seguinte forma. O vereador, quando ele assume, toma posse, tem o gabinete, ele pode fazer isso e depois que passa o período, o seu mandato, como que você vai entregar, como que o senhor vai entregar esse gabinete para o próximo vereador? O senhor vai ter que tirar do próprio bolso para consertar essa parede? Como que é isso? Bom, funciona mais ou menos que nem aluguel de uma casa. Quando você chega na casa, a casa está numa condição. Você recebe a casa naquela condição. De preferência, eu até indico que as pessoas fotografem a casa quando você chega na casa, porque quando você vai sair da casa, você tem que entregar ela da mesma forma que você recebeu. Toda a manutenção, toda a reforma que eu estou fazendo no gabinete está sendo custeado do meu próprio bolso. Eu decidi investir porque eu achei que funcionaria uma forma melhor de eu trabalhar. Não existe uma verba dentro da Câmara Municipal do qual eu posso fazer reforma do meu gabinete. Não é assim que funciona. Então, cada vereador que quer reformar seu gabinete faz do seu próprio bolso e faz essa reforma. Eu tenho feito isso e fiz no meu próprio bolso. Para devolver, eu vou ter que desembolsar, com certeza, do meu próprio bolso também. Certo. E devolver o gabinete conforme eu encontrei. Sim, porque a receita, digamos assim, da Câmara vem dos próprios cidadãos que pagam os impostos, né? Então, o senhor vai ter que devolver do seu próprio bolso. Eu não entendo que ser político é uma profissão. Eu entendo que a gente pode trabalhar junto a isso para oferecer um serviço para a sociedade. Eu tenho a profissão de arquiteto urbanista. Sim. E da minha profissão eu tiro o meu principal sustento. Certo. Então, através da minha profissão, através do meu trabalho, eu tiro recursos para poder investir nisso. Certo. E falando nisso, os vereadores aqui da Câmara Municipal de Cuiabá, inclusive no grupo qual se inclui o senhor, hoje, há poucos dias, né, creio que foi inclusive hoje, eles renunciaram ao aumento, né, ao reajuste. O senhor concorda com isso, ao reajuste de 25%? Eu concordo em renunciar ao aumento.
Eu não concordo com o reajuste. Não que seja ilegal, que eu não vou entrar nesse critério, já que a legalidade é permissiva a isso. Sim. Mas eu entro no critério do momento. Nós tivemos no final do ano passado a Prefeitura mandando embora muitas pessoas, a Câmara Municipal também teve que mandar embora muitas pessoas, o desemprego chega a 12 milhões de brasileiros, Cuiabá não está tão diferente do resto do Brasil, nós estamos com desemprego em alta, e aí a gente chega e aumenta o salário do vereador? Eu acho que é inconcebível, é incoerente. Então a gente não pode passar por essa vergonha e nem passar a população a essa desesperança com a Câmara Municipal de Cuiabá. Fiquei muito contente com a posição do presidente. Certo. E falando ainda, retomando o assunto da transparência, que o senhor deixou claro que faz questão em manter esse princípio e segui-lo durante todo o seu mandato. Foram noticiados alguns fatores durante a campanha que o senhor fez e tal, inclusive sobre a reprovação de contas da campanha. Correto. E também em relação a uma possível cassação do diploma pelo Ministério Público. Eu tive acesso a algumas notícias. São duas ações diferentes. Sim, né? Eu queria saber do senhor agora como que foi resolvido isso e ainda como que está sendo encaminhado. Não é tão simples quanto parece. Certo. Uma primeira, que é a questão da minha reprovação das contas, se deu por uma questão de imposto de renda. Em 2015, por exemplo, o meu contador declarou que eu recebia em torno de R$ 4.500 por ano. Imagina, eu arquiteto... Por ano? No ano inteiro? Ele cometeu um erro de contabilidade. Inclusive, eu era nomeado naquela época, trabalhando na Secretaria de Cidades do Estado de Mato Grosso, onde a nomeação, que começou em fevereiro ou março do ano de 2015, foi ser encerrada no início de 2016. E tem todos os documentos comprovados a isso. A outra questão também é que, como arquiteto urbanista, eu ganhando R$ 4.500 por ano, talvez não seria tão fácil de entender. Já que eu já tenho em torno de... Essa conta está errada, né? Já tenho um tempo de profissão, tenho obras em vários lugares do nosso município, então nós podemos comprovar isso de outra forma. Porém, cabe ao Ministério Público, no caso, cabe à Justiça Eleitoral, avaliar as contas conforme elas foram apresentadas. Então, ela tinha um erro, esse erro foi apresentado, eu mesmo apresentei a declaração de renda, ela estava errada, depois a gente corrigiu assim que o Ministério Público e a Justiça Eleitoral notificou, porém, coube a reprovação. Onde que eu vou fazer a defesa? No TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. O senhor ainda vai fazer? Aí ainda vai começar isso, aí a gente vai fazer essa defesa e justificar. Perfeito. A outra questão que você falou sobre as mulheres. Sim. As mulheres, cabe ao partido essa situação. Essa em relação ao pedido de cassação, só esclarecendo para o telespectador, que parece que o seu partido havia ali declarado algumas candidaturas para preencher a cota das candidaturas femininas, quando na verdade não aconteceu isso. Então, como eu também não faço parte da presidência do partido, agora, depois de eleito, a gente começa a ser convidado a participar da presidência do partido, mas como eu não fiz parte da presidência do partido, eu não tive consciência sobre como que era a atuação e a campanha dessas mulheres. Até depois eu estamos esperando, porque até agora tudo que eu sei é pelo jornal, pela mídia e tudo mais, mas ainda o Ministério Público não repassou para nós como que é essa notificação. Certo. É natural o pedido, vamos ter que avaliar para saber o que vai ser feito, como que funciona. A única coisa que eu podia fazer eu podia fazer minha campanha, me dedicar a isso, fiz a minha prestação de contas, que infelizmente foi reprovado, fiz de tudo para dar tudo certo, mas não deu. E agora aguardar o Justiça Eleitoral, dar a posição dela junto com o Ministério Público, recorrer ao TRE e ver como que a gente vai prosseguir. E é inclusive seu compromisso como representante do povo colocar tudo ali em pratos limpos. E para encerrar agora, vereador, eu quero que o senhor diga para os telespectadores qual é o seu primeiro projeto agora. Você como arquiteto tem toda o feeling, entende perfeitamente de urbanismo e que a nossa cidade precisa muito. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, qual é o seu próximo projeto na Câmara. Dentro disso, eu gostaria de dizer o seguinte: quem tem nos acompanhado, o Facebook, por exemplo, é a nossa principal ferramenta de trabalho, de comunicação com a população, né? Então, eu tenho feito muito uso das redes sociais e a transparência de tudo que a gente está fazendo, a gente está publicando na rede social. Então, deu problema do Ministério Público, eu publiquei lá uma justificativa, Qual deu é a todos sua rede social, só para o telespectador No caso, saber? está lá Abílio Júnior, se você procurar vai me encontrar. No Facebook? No Facebook, ou Abílio Brunini, ou Abilinho, tanto faz, tem todas as alternativas, vai encontrar lá. Certo. Como arquiteto urbanista, eu não posso deixar de pensar na cidade ela como uma questão para as pessoas. A gente não pode construir uma cidade que sirva apenas para o carro.
Nós temos que usar uma cidade que ela sirva para as pessoas no modo geral, com transporte público de melhor qualidade, com uma tarifa mais justa, com habitação mais digna, com saneamento básico mais digno. Parece discurso político, né? Todos os itens que a gente fala. Bastante isso. Bastante. Só que como arquiteto urbanista, a gente tem uma consciência de como buscar soluções para esses itens. E elas estão em processos de lei, estão em processos que a gente precisa passar pela Câmara Municipal. Certo. Então, a gente vai buscar isso, acessibilidade, vários outros temas nesse sentido. Sem falar que eu, como ciclista, também vou buscar muito em prol dos ciclistas.